aqui no Super Vendedores a gente desenhou a tríade de vendas muito pautada em cima da nossa experiência, dos testes que a gente fez e conversando com os nossos alunos, né, cara? Na sua visão, por que é tão importante o vendedor que está começando entender da tríade de vendas, cara? Cara, porque a tríade de vendas, né, você entender processo comercial, você ter técnica e você ter comportamento, vai fazer com que você entregue o resultado como um todo. Tem gente que entende o processo comercial, segue ali os passos, mas não consegue ter uma boa taxa de conversão entre as etapas. Muito por falta de técnica de venda. Né? Eu estou prospectando, mas eu não tenho a abordagem correta, não estou fazendo a identificação de necessidade usando uma metodologia adequada, eu não me preparo para negociação, eu não tenho as técnicas, eu sei aonde eu estou do processo, eu sei o que precisa ser feito, mas eu faço com o que eu tenho. Né? E muitas vezes não estudou técnica o suficiente para ter uma taxa de conversão bacana naquela etapa em específico. Né? Então, se você entende o processo, se você tem a técnica correta para o seu mercado, para o seu produto, e consegue ficar fluente naquela técnica, né? A gente vai falar sobre comportamento, que é o quê? Você não deixar que as emoções no meio desse processo façam com que você sofra, ou que você perca performance, ou que você se autossabote. Exatamente, né? O ponto do comportamento, né? Vendas é a quarta profissão mais estressante do mundo. Se você não ajusta o seu comportamento para saber lidar com isso, vai existir sofrimento. Você vai ser pressionado, você vai se sentir ansioso, você vai ter insegurança. Insegurança por falta de técnica, insegurança por não conhecer o produto, insegurança por não estar seguindo o processo, medo de fechamento, medo de negociar, ansiedade porque está acabando o mês e eu estou longe da minha meta. Tem um monte de emoções que vão lutar contra. Se você não consegue ter controle sobre essas emoções, ou no mínimo conseguir entender o porquê elas aparecem e ter uma estratégia para lidar com isso sem te atrapalhar no seu trabalho, você vai deixar dinheiro na mesa, cara. Perfeito. A gente já viu vendedores que, sabem tudo sobre o produto, que estudaram bastante, que têm técnica, não conseguirem fazer uma venda porque ficaram nervosos na hora. Quando você fica nervoso na hora, a técnica evapora. Quando dá branco lá na frente, sabe quando você vai apresentar trabalho na faculdade, dá branco lá na frente, a pessoa esquece o que ela tinha que falar? O que aconteceu? Ela sabe o que ela tinha que falar. Ela estudou. O que aconteceu? Ficou ansiosa, teve uma ansiedade, um nervosismo ali, entra num estado que você não consegue acessar o seu conteúdo racional, o que você estudou e tudo mais. E a partir desse momento, por falta de entender um pouquinho sobre as suas próprias emoções, você não tem acesso às suas ferramentas, acesso às suas técnicas. E aí você acaba não conseguindo performar da forma como você gostaria. Eu estava em um cliente fazendo uma palestra esses tempos atrás aí. E a gente fez ali no final da palestra aquela coisa, me traz uma objeção aí, a gente vai contornando e tal. E daí o cliente me falou, mas você vê, a gente estava ali contornando as objeções, é tudo coisa sobre produto, eles já tinham que saber disso. Eu falei, mas eles já sabem disso. O problema é que muitas vezes na hora do tete-a-tete com o cliente, o cara fica nervoso, ele não consegue contornar a objeção desse jeito. Aqui a gente está num ambiente descontraído, a gente está dando risada, a gente está usando humor, a gente está fazendo um monte de coisa, a pessoa fica super solta. No telefone com o cliente dando pancada, nem sempre eu consigo contornar a objeção da mesma forma. E não é porque eu não sei contornar a objeção, é porque eu fico nervoso, cara. É porque eu fico nervoso, é porque eu fico inseguro, porque eu fico com medo, é porque eu acho que eu não vou conseguir bater a meta, é que eu acho que se eu não bater a meta eu vou ser mandado embora. Olha os pensamentos que estão passando pela sua cabeça na hora de você contornar a objeção. Veja se você vai contornar da mesma forma. Você não vai. Então, o controle sobre as próprias emoções, a inteligência emocional, ela vai fazer com que você consiga utilizar tudo o que você treinou. Uhum. Se você tem o processo e se você tem a técnica, mas você é esquentado, ou você é ansioso demais, ou qualquer tipo de outras emoções entram muito na frente, você não consegue utilizar aquilo que você tem. A gente viu o Brasil fazendo isso, né? 2014 e 2023.
22. A gente viu tudo isso daí. A seleção brasileira sabe jogar bola. Onde que a gente perdeu? Na emoção. Tomou um gol, todo mundo fica nervoso, entrou 7. Quem que falava que a seleção brasileira ia tomar 7 gols? Ninguém. O que aconteceu? Em casa. Emoção, bicho. Os caras ficaram com medo, acharam que já ia ganhar, já tá, pô, Maracanã. Os caras já estavam pensando no Maracanã. O que aconteceu? Toma ali os gols ali, nem foi pro Maracanã. Foi falta de técnica? Foi falta de arranjo de jogo? Não foi. Todo mundo sabia o processo, todo mundo sabe jogar bola ali, os caras são os melhores do mundo. Faltou o quê? Inteligência emocional, bicho. Mas, cara, acho que pra não ficar só no comportamento, só no mindset, né? Eu acho que o lance do processo, que é um dos pilares, tríade vem de 3 pilares, né? O Dani falou dos 3, processo comercial, técnica de vendas e comportamento. O processo, ele é a tradução do funil de vendas dentro do teu negócio, dentro do teu modelo de negócios, dentro do teu dia a dia. Então, nem sempre você vai ter o funil completo, às vezes você vai operar só com uma parte do funil. Às vezes você tem 2 processos, um processo de aquisição de cliente e um processo de gestão de carteira de clientes, né? A gente fala muito disso com os alunos. Poucas pessoas entendem isso. Depois de fazer o método dos supervendedores, isso fica muito mais claro, mas o que se escuta até hoje na internet, o que se escuta até hoje nas literaturas, é uma coisa muito próxima do funil, né? Prospecção, planejamento, prospecção, abordagem, qualificação, levantamento de necessidades, proposta, negociação, fechamento, objeção, pós-venda. Esse funilzão quadrado. E nem sempre você percorre todas essas etapas. A gente estava conversando com um aluno nosso, até depois ele mandou um depoimento super bacana, e ele falou, cara, eu não tinha essa visão ele trabalha com serviços bancários. Não tinha essa visão que o meu processo ele era tão enxuto, né? O passo a passo necessário para eu vender. Nem sempre eu vou prospectar. Se o marketing manda a lead para mim, eu não prospecto. Então eu não preciso ter essa percepção da prospecção dentro do meu processo de vendas. Então, quando você desenha isso e você tem isso dentro de um CRM, como o RD Station CRM, você tem muita clareza do que está acontecendo, do volume de negócios. Isso que eu acho que é o diferencial. E para quem está começando, isso muda o jogo. Isso muda o jogo. A gente tem até uma pergunta aqui na pauta, né? Se a gente pudesse voltar no tempo e dar uma dica para nós, eu dar uma dica para o Leandro, né? Primeira coisa que eu falaria é para entender esse conceito de processo comercial. Porque isso muda a quantidade de atividades que eu faço durante o meu dia, muda a organização, eu consigo ser mais produtivo, eu consigo ser mais linear, né? E a técnica, ela é desenhada, você traz para o teu modelo, você testa e funcionou, acabou a técnica. É ajustar comportamento, que nem o Dani brilhantemente trouxe. Porque se eu sei a técnica, mas alguma coisa no meu conjunto emocional me trava, eu não vou usar a técnica. Então eu preciso trabalhar a parte comportamental dentro da minha carreira, dentro do Leandro, dentro do Daniel, dentro de você que está nos ouvindo ou nos assistindo, né? Então, ajustar esses 3 pontos, por isso que é tríade de vendas, né? O nosso método vem de tríade de vendas. A gente deu esse nome ao método justamente porque os 3 eles sustentam o método dos supervendedores. Sem os 3 não tem método. Então, o que a gente quer trazer para você que está começando nessa carreira é essa visão. Eu já falei, né, o que eu gostaria de falar pro Leandro há 18 anos atrás, quando eu estava começando na Starlan, sentado ali, né, para poder fazer a sua primeira venda, que foi inclusive cancelada, já contei essa história aqui. Né? Além disso, cara, fazer o dobro de curso, ler o dobro de livro e acessar mentorias e treinamentos de profissionais que já chegaram lá para eu poder ter uma velocidade maior no meu desenvolvimento. Acho que essas seriam as coisas que eu falaria. E você, Dani, o que você falaria ali pro Danielzinho mestre, quando ele começou a vender ali os seus primeiros produtos ali? Me conta, o que você falaria pro Dani, cara? Cara, eu acho que entender de pessoas, cara, é uma coisa que também tem muito vendedor que acaba deixando isso um pouco de lado, né? Se você perceber que, independente se você está vendendo para pessoa física, se está vendendo para pessoa jurídica, né, B2C, B2B,
sempre o cliente do outro lado é uma pessoa, né? E quanto mais você entender sobre funcionamento, né, de tomada de decisão, entender sobre empatia, entender sobre relacionamentos interpessoais, psicologia, você vai saber lidar melhor com todas as questões interpessoais que acontecem dentro de vendas. E a quantidade de vendedor que não presta atenção nisso, de fato, né? Que vai tratar as pessoas, todo mundo igual, que vai usar as técnicas sempre da mesma forma, que não vai ajustar o tipo de abordagem independente do tipo de perfil de cliente e tudo mais. Você entendendo um pouquinho sobre como funciona, né, o ser humano, como as relações são formadas, você consegue avançar mais rápido na carreira comercial com muita facilidade, cara. Boa. Se você entende de gente, você já está um passo à frente da maioria dos vendedores, cara. Né? Porque se você pensa em se relacionar, se você pensa em relacionamento de longo prazo, se você pensa em fazer uma carteira sustentável, né, onde você coloca cliente novo e os clientes que você tem não saem, né, por conta do seu relacionamento, você consegue escalar o resultado de uma forma muito mais rápida, né? Então, aprender um pouquinho mais sobre gente. Essa é a minha dica. Da hora, sensacional. Olha só, gostou deste conteúdo que você acabou de assistir? Então eu tenho 3 coisas rápidas para te falar. Primeira delas, esse conteúdo que você assistiu faz parte de um programa muito maior, sim, de um podcast. Um podcast chamado Papo de Vendedor. Você pode abrir o Spotify e procurar Papo de Vendedor, ou você pode clicar no link aqui embaixo para você conhecer o nosso podcast. Você vai ouvir dicas, técnicas, comportamentos. A gente fala sobre processo, a gente fala sobre uma série de coisas relacionadas ao seu dia a dia, ao dia a dia do vendedor. Segundo, se você ainda não se inscreveu aqui no nosso canal do YouTube, dá um joinha nesse vídeo e se inscreva aqui no canal. E terceiro, temos um segundo link na descrição desse vídeo para você conhecer o método Super Vendedores, o nosso treinamento de vendas que junta a tríade de vendas. Como construir um processo comercial poderoso, como usar técnicas de vendas para engajar o seu cliente a comprar e principalmente como ajustar os comportamentos necessários para você vender cada vez mais, vender mais, melhor, mais rápido e com mais lucro. Então vai lá, te esperamos no Papo de Vendedor.